Fala galera, beleza? Mais uma aula de matemática aí, professor Clayton. Hoje vamos tratar resolução de problemas envolvendo equação do primeiro grau, beleza? Essa aula é a parte 2, parte 1, definição e resolução de exemplos de equação do primeiro grau. Fechou? Para não perder o costume, pega a apostila que já vai começar. Ao lado Cleiton, tom ao lado Cleiton, tom ao lado Cleiton, tom ao lado Cleiton. Vamos nessa, maluco? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, primeiro exercício. Um menino nasceu 6 anos depois de seu irmão. Em um certo momento, ele tinha o dobro da idade de seu irmão. Quantos anos os dois tinham neste momento? Beleza? Vamos lá? Primeira coisa, quando que eu uso equação do primeiro grau? Eu uso quando existe um caso de dependência. Percebe que a idade de um dos irmãos depende da idade do outro? Então, no caso de dependência, equação do primeiro grau. Para resolver um problema em matemática, começa sempre decodificando o problema. Então, vou colocar assim, tá? São dois irmãos. Então, vou colocar, olha. Primeiro, irmão, fechou? Segundo, irmão. Belezinha? Tá. Aí, seguinte, eu não sei a idade de nenhum dos dois, mas eu sei que um nasceu 6 anos depois do outro. Beleza? Então, tem duas vertentes aí, duas maneiras de pensar. 6 anos depois significa 6 anos a mais. Tudo bem? Então, vamos pensar assim. Se eu atribuir X para o primeiro irmão, o segundo irmão nasceu 6 anos depois. Então, eu teria X mais 6. Beleza? Beleza? Essa é uma maneira de pensar, ok? A partir desse momento, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai usar a segunda informação do problema. O problema não diz assim, ó, em certo momento, ele tinha o dobro da idade do seu irmão? Não é isso? Então, em certo momento, ele tinha o dobro da idade do seu irmão. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui você tem o irmão mais novo e o irmão mais velho. Claro, ele tem 6 anos a mais. Então, em certo momento, ele tinha o dobro. Esse camarada tinha o dobro da idade desse. Para existir essa igualdade, eu vou escrever assim, tá? Deixa eu só tirar essa flechinha. Agora sim. Eu vou escrever assim. X, a gente vai pensar, igual x mais 6, beleza? Um tem idade do outro aqui. Só que um é o dobro do outro. Esse daqui não vai ter sempre uma idade a mais do que esse? Para existir a igualdade, eu tenho que multiplicar esse camarada aqui por 2. Ou seja, 2x é igual a x mais 6. Beleza? Então, 2x, o dobro é igual a x mais 6. Se eu colocar o contrário, fica errado, né? Esse cara aqui é sempre mais velho, tem idade a mais do que esse. Então, para resolver uma equação, agora sim, letra de um lado, número do outro. Tudo bem? Então, ó, eu vou pegar esse x, vou passar para cá, lembrando que eu tenho sempre que inverter a operação. Então, ficou 2x, que eu não mexi, menos x, isso tem que ser igual a 6, beleza? Portanto, eu tenho x igual a 6, beleza? Tudo bem até aqui? Lembrando, hein, pessoal, ó, quando não tem nada aqui ao lado, ó, do lado do x é como se eu tivesse 1. Então, eu faço 2 menos 1. Então, eu tenho x igual a 6.
Ah, mas quem que é o X para mim? Ó, então, o X é o irmão mais novo. Então, X igual a 6. Se X é igual a 6, o seu irmão mais velho tem 6 mais 6, 12. Ou seja, qual é a idade de cada um? Não se esqueçam de colocar a resposta no problema. Então, como resposta, a idade dos irmãos seria de 6 e 12 anos, respondendo assim o problema. Beleza, pessoal? Tranquilo esse exercício? Ó, decodificação. Precisa fazer isso daqui, senão a gente não consegue resolver. Beleza? Vamos lá para mais exemplos, mais resoluções? Vamos nessa. Exemplo 2, então, galerinha. A soma de 3 números consecutivos é 60. Qual é o produto entre esses números? Primeiro que eu não sei quais são esses 3 números. Vou começar assim, então. 3 números consecutivos, tipo 1, 2, 3, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, vou escrever assim para facilitar. O nosso primeiro número, depois o nosso segundo número, primeiro, vou escrever só assim, não vou escrever tudo não. Então, primeiro, quem seria? Segundo número. E o terceiro número. São 3 números consecutivos. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir letras. Não se esqueçam que um está dependendo do outro, tá? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro. Então, vamos lá. O primeiro eu vou atribuir x, é uma opção minha, tá? O segundo eu vou atribuir x mais 1. Lembre-se, tá? Por exemplo, consecutivo de 1, 1 mais 1. O consecutivo de 2, 2 mais 1. Percebe que é sempre mais 1. Então, os 3 números consecutivos para mim seriam esses 3 aqui. Beleza? X mais 1, x mais 2. Você vai somando sempre 1 a mais aqui. Ok? A partir desse momento, você vai fazer o seguinte, você vai escrever a sua equação. No enunciado, diz assim, que a soma desses 3 números, então vamos escrever aqui, a soma de x mais 1 mais x mais 2 tem que ser igual a 60, beleza? Vamos melhorar. Agora eu começo a resolver essa equação, ó. X, vou marcar aqui para vocês. X mais x. Letra com letra, número com número. X mais x mais x, 3x. Agora, vamos lá. Número com número, ó, 1 mais 2. 1 mais 2 fica mais 3. Isso tem que ser igual a 60. Beleza? Agora, isolando, tá? Então, 3x tem que ser igual a 60 menos 3. Ou ainda, 3x tem que ser igual a 57. Para finalizar, tá multiplicando, passa dividindo, eu tenho x igual a 57 dividido por 3. Ou seja, como resposta, então, eu tiro que x tem que ser igual a 19. Beleza? Ok? Tá. Então, encontrou o x, próximo passo. O enunciado não diz o produto dos 3? Então, se você encontrou o x, você já sabe que esses números são os números 19, 20 e 21. Ok? Então, o produto desses caras, você tem 19 vezes 20 vezes 21. Ou seja,
você tem como resposta 7.980. Ou seja, a resposta dessa questão objetiva seria a alternativa C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Tem outra maneira de resolver isso daqui, ok? Beleza? Eu vou apresentar no próximo quadro para vocês essa segunda maneira. Bom, uma segunda maneira de resolver esse problema é o seguinte. Lembra que eu comecei atribuindo para o primeiro x? Neste caso, a gente atribui o do meio. Então, atribuo esse cara como x. Como eles são consecutivos, esse é x menos 1. Ok? Esse daqui, x mais 1. É uma opção de resolução. Ok? É como se eu falasse assim, pessoal, ó, número 2... 1 vem antes, o 3 vem depois. Então, 2 menos 1, 1. Depois, 2 mais 1, 1. Então, são duas maneiras aí a gente fazer esta representação, ok? E aí, o próximo passo, igualzinho ao outro. Só toma cuidado, porque aí eu teria assim, ó. Vamos lá? X menos 1 mais x mais 1. Isso tem que ser igual, claro, 60, tá? E aí, juntando os termos semelhantes, 1, 2, 3, x. Isso tem que ser igual a 60. Professor, querido professor, e o mais 1? Menos 1. Olha o samurai enlouquecido nele, ó. Você tem 1 e você deve 1. Percebe que eu diminui uma passagem usando essa estratégia. Ok? Beleza? Então, daqui eu descubro que x é igual a 60 dividido por 3. Claro que eu descubro o termo do meio, x igual a 20. Ou seja, né, eu descobri o segundo valor. Portanto, os números seriam 20, que é o do meio, 21, que é o da direita, e 19, que é o da esquerda. Ou seja, mais uma vez, 19, 20, 21. E o produto, claro, de acordo com o enunciado, 19 por 20 por 21. No nosso caso, 7.980, a alternativa C. Qual a maneira que eu prefiro? Essa maneira era mais simples, tá? Ela ajuda bastante na resolução, principalmente aí nos exercícios no ensino médio. Beleza? Ok? Escolha a maneira que você achar mais conveniente e aplique sempre corretamente, óbvio. Vamos lá? Mais um exemplo aí de resolução e aplicação de equação do primeiro grau na resolução de problemas. Vamos lá? O enunciado diz assim: um terreno retangular possui o comprimento 5 vezes maior que a largura. Mais uma vez, percebe por que é uma equação do primeiro grau? Uma coisa depende da outra. Ele diz que o comprimento é 5 vezes maior que a largura, ou seja, o comprimento depende exclusivamente da largura. Sabendo que o perímetro desse terreno é 180 metros, a largura e o comprimento medem respectivamente. Bom, então é o seguinte, pessoal, vou fazer uma ilustração aqui desse terreno, beleza? De acordo com o enunciado, o comprimento é 5 vezes maior do que a largura. Percebe que neste caso eu não sei quanto é a largura, beleza? Tudo bem? E se eu não sei quanto é a largura, eu atribuo uma letra, sempre um valor desconhecido. Vou chamar de x, beleza? Então, se a largura é x, de acordo com o enunciado, o comprimento é 5 vezes maior que a largura, ou seja, 5x. Tudo bem? Beleza? Então, 5 vezes maior do que a largura. Bom, vamos lá? De acordo com o enunciado, o perímetro desse cara é de 180 metros. Em outras palavras, o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados desse retângulo. Lembrando que o retângulo é um paralelogramo,
Ou seja, se esse lado é 5x, consequentemente esse também. Se esse lado é x, consequentemente esse também. Ou seja, a primeira coisa, vou escrever aquilo que está no enunciado. Então, o perímetro. Então, perímetro representado por 2π. De acordo com o enunciado, isso aqui é igual a 180. O perímetro, no caso, para a gente, de acordo com o enunciado, é 5x mais x mais 5x mais x. Isso tem que dar 180. De novo, 5x mais x mais 5x mais x. Portanto, juntando os termos semelhantes, eu tenho 12x igual a 180. E para finalizar, está multiplicando, passa dividindo, x igual a 180, que já está do outro lado, dividido por 12. Em outras palavras, daqui eu tiro, então, que esse x tem que ser igual a 15, beleza? Então, x para mim, de acordo com a nossa resolução, x vale 15. Então, ele pede assim, bom, a largura e o comprimento medem respectivamente. Então, eu vou escrever aqui para a gente, ó. Comprimento e aqui largura. Tudo bem? Pode abreviar isso, não tem problema não, tá bom? De acordo com o enunciado, a gente tem o quê? Ó, que eu escrevi aqui. Eu não escrevi que o comprimento é 5x, beleza? E eu não escrevi aqui que a largura, de acordo com o meu desenho, com a minha imagem, é x, beleza? Então, aqui, 5x ficaria 5 vezes o valor que eu descobri para x, que é 15. Então, eu teria 75 metros, beleza? Aqui eu não tenho que fazer conta nenhuma, x igual a 15 metros. Ou seja, eu tenho como resposta largura 15, comprimento 75. Ou seja, no caso para a gente, independente da ordem, a alternativa correta, ó, largura e comprimento medem respectivamente. Primeiro largura, segundo comprimento. Então, não tanto faz não, que nem eu tinha falado, tá? Então, largura primeiro, comprimento. Largura para mim, 15. Comprimento para mim, 75. Então, a alternativa correta, largura, comprimento, seria a alternativa C de uau. Beleza, pessoal? Mais uma aula finalizada aí, resolução de problemas envolvendo a equação do primeiro grau. Espero ter contribuído e ter ajudado. Peço por gentileza que se inscrevam aí no meu canal, deixem os comentários positivos ou, se for o caso, também negativo, claro, né? A gente está aqui sempre para estar melhorando essas aulas e sugestões sempre bem-vindas, tá? Então, se tiver alguma aula, algum conteúdo que vocês têm dificuldades aí, precisam de um auxílio, de uma força, marque nos comentários aí, beleza? Para não perder o costume, vem com o pai que você não cai. Até a próxima aula. Até mais. Bye, 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 bye. Bye, bye.